Bom dia! Bom dia! Estamos começando hoje uma nova série de vídeos de dicas. Porque muita gente sempre pergunta como é que a gente faz para viajar, qual é o equipamento que vocês usam, como é que você faz para viajar com criança, é melhor ficar em Airbnb, é melhor ficar em hotel, enfim. As pessoas têm muitas dúvidas e realmente a gente tem muita informação, né? Nesses 10 meses de viagem, né? A melhor forma de aprender é com a experiência dos outros, né? É mais barato e menos doloroso, então tá aí, uma sessão de dicas. Não poderia ser outra, primeira dica, né? Dicas de como viajar com criança. Se você não conhece o nosso canal, chegou aqui agora, a gente tá na estrada há 10 meses, a gente deixou nossos empregos no Brasil e começamos uma viagem com o nosso filho Lucas, de 3 anos, e tem sido uma experiência muito, muito incrível. Conforme a gente vai viajando, vai ficando mais fácil viajar, né? É verdade. A gente tem que dar algum crédito pro Lucas, porque ele é fácil. Assim, ele se adaptou muito bem a essa vida de viagem, então tem um crédito que é dele. Dica número 1. A dica número 1 é que antes da gente sair pra viagem, a gente se planejou e foi tirando fralda, desmamamos, quer dizer, ela desmamou, e chupeta, tiramos chupeta. A gente queria viajar com o mínimo de coisas possível. Como é uma viagem de volta ao mundo, a gente precisava estar com as nossas bagagens mais enxuto possível. E aí, com isso, a gente acabou simplificando bastante. O fato da gente viajar com ele sem precisar trocar fralda faz com que a gente economize um monte de espaço com fralda e economiza dinheiro, né? Mala só de fralda, né? Dica número 2. Envolver a criança na viagem. Uma coisa também que a gente fez antes de começar a viagem era preparar o Lucas. O Gustavo tinha uma coisa muito engraçada, eu não sei se a gente vai ter algum material dessa época, mas ele contava a história da viagem pro Lucas. Todas as noites antes da gente dormir, ele falava: era uma vez... Filho, você quer ouvir uma história? Sim. Qual história que você quer? Do caminhão branco. Do caminhão branco? Sim. Tá bom, então é a história da nossa viagem, né? Aí eles iam pegar um ar... Eu onde? E aí eles iam voar o mundo... Todos. A gente trocou a historinha de Niná por uma história de viagem de uma família, no caso a nossa família já, que ia sair do Rio de Janeiro, que ia pro Peru, pra Lima, e depois ia pra Chicago, ia pegar um caminhão branco, que foi quando a gente pegou o motorhome. É verdade, isso foi bem legal. Ele super curtia, ele pedia pro Gustavo contar a história de noite, e quando a gente começou a viajar, ele ia sabendo o que estava acontecendo. Como, por exemplo, ontem, a gente tá no Vietnã agora, e ontem a gente foi fazer um passeio para conhecer os túneis que foram usados pelos vietnamitas. Foi legal porque a gente já desde o início estava falando pro Lucas: olha, amanhã a gente vai fazer um passeio, vai vir a van do Sr. Porter, que é da Patrulha Canina, que tem uma van, e aí a gente já vai colocando os assuntos assim dentro de um tema que ele esteja acostumado. Que a gente vai entrar nos túneis, que é que nem uma casa de coelho, vai já ambientando ele. Pra ele poder entrar no clima, falando: vai estar escuro, mas a gente vai passar agachadinho. E ele adorou, foi super bom. E lógico, também tem esses passeios que são mais adultos, que você tem que tentar envolver a criança para ela ficar motivada a participar. Mas o que a gente faz muito é fazer passeio de criança. É a forma mais fácil dele estar se envolvendo e felizão na viagem. Em Portugal a gente foi para parque aquático. A gente sempre tenta escolher locais que tenha parquinho de criança perto. Se a gente vai fazer um dia de compras, tem alguma coisa que a gente precisa buscar na rua, a gente sempre tenta levar ele numa loja de brinquedo ou no mercado, tenta levar ele na seção de brinquedos também para ele poder mexer um pouquinho ali nas coisas. Isso sempre ajuda a tornar a viagem um pouquinho mais tranquila. Dica número 3. Uma farmacinha básica. Básica, não tão básica, né? Não, básica, é uma necessaire, gente. Assim, é possível. E ela fica fechada. Ela tá aberta. Ela tá aberta, mas ela fica fechada. Antes da gente começar a viagem, a gente conversou com a pediatra do Lucas e a gente também teve consultas com a médica do viajante. Sim. E elas passaram pra gente todas as orientações. Lógico que nada aqui é pra automedicação. A gente tem seguro de viagem e sempre que a gente teve algum problema, a gente procurou um hospital ou um médico pra atender a gente. E aí tem remédios de todos os tipos e variedades. E assim, o mais importante disso é a segurança que a farmacinha dá pra gente. Que a gente fica tranquilo que qualquer país que a gente esteja, agora, por exemplo, que a gente tá no Sudeste Asiático, você não sabe se vai ter o mesmo medicamento que você tá acostumado. Você não sabe se vai ter. Então, a gente tendo isso daqui, a gente fica seguro que se acontecer qualquer coisa, a gente tem um primeiro socorro ali
na nossa mão. É, e tem uma outra coisa, quando a gente foi na médica do viajante, ela falou pra gente, é bom que vocês tenham alguns medicamentos com vocês, porque independente de vocês irem no médico e ele receitar remédios pra vocês, tem muito remédio que é falsificado no Sudeste Asiático. Então a gente precisava da segurança de ter um remédio que vai funcionar. E aí, falando da médica do viajante que a gente foi, a gente se preveniu com vacinas, né? Vacinas e remédios também, que agora, por exemplo, a gente tá tomando remédio da malária. A gente tá. A doutora Caris, do médico do viajante, na unidade da Praia Vermelha do Rio de Janeiro, ela atendeu a gente, ela super orientou, foi maravilhoso. No nosso caso, tinha algumas regiões nas Filipinas que ela achou melhor que a gente tomasse, a gente tá indo depois pro Camboja também, ela achou, dependendo da região que a gente fosse, que era melhor tomar, então a gente tá tomando. Então vale a pena também, consulta com o médico viajante, super legal. Toma as vacinas antes, por exemplo, a gente também tomou vacina de raiva, porque ela falou, principalmente vocês viajando com criança, muito animal na rua, cachorro, gato, essas coisas, já fica tranquilo que raiva não vai ter. O Gustavo corre também, então ela falou, é uma grupo coisa, de risco. Grupo de risco, gente que faz corrida pela rua, cachorro vai atrás, então... É verdade, e vão mesmo. Tem acontecido pelo menos uma vez por semana. É bom estar prevenido. Dica número 4. Itens de cozinha. Ai, essa é a minha parte favorita. Nossa mini cozinha, né? A gente não abriu mão de trazer uma panelinha de pressão de 3 litros. O nosso feijãozinho, a cada 15 dias, a gente sempre faz. Um mixer de mão. E assim, já quebrou na viagem, a gente comprou outro que ele não fica sem. É muito prático para fazer sopa, purê, vitamina pela manhã pro Lucas. Então a gente fica muito confortável de saber que vai ter tudo ali. Eu acho que a gente tirou uma foto do kit como tava. Nem sei se todos esses itens continuam. Se algum a gente largou pelo caminho, vai aparecer um X vermelho aí em cima. Porque a gente acaba desapegando de algumas coisas. A gente quer provar a culinária dos locais, então a gente super tenta se adaptar ao que cada país tem. E isso tem um bônus, porque a gente já percebeu que o Lucas está desenvolvendo um paladar super variado, assim, cara. Agora a gente já come aqui no Sudeste Asiático, eles comem bastante pimenta, né? Então a gente já começa a fazer uma comida, ou come no restaurante uma comida com pimenta, ele já tá tolerando ali bem, então... Às vezes ele até reclama, mamãe tá picando a minha língua. Eu falei, sim, mas então toma suco, vamos fazer outra coisa. E ele vai, e ele come a comida toda, então... E outra coisa que é legal é que o fato dele estar exposto a toda essa variedade de comidas faz com que torne as coisas muito práticas pra gente. A gente não faz uma comida separada pra ele come da nossa comida. No início da viagem a gente picava bem pequenininho, ou a gente batia. Ultimamente a gente já não faz mais isso, né? Já fez 3 anos também, então ele já tá mais fácil. É muito legal. Dica número 5. Ficar em Airbnb. A gente descobriu um novo estilo de vida, né? Pra gente que tá viajando em família, eu acho que assim, não tem comparação você ficar em Airbnb ou em hotel. Porque você tem cozinha, tem um quarto às vezes separado, dependendo do que você escolher, tem uma sala. Então, assim, tem um banheiro grande, você consegue ir nos detalhes do que você quer em cada lugar para ter a melhor situação de, assim, de uma vida mais normal, mais comum em família, né? Fora que, financeiramente, vale mais a pena. Você fica em lugares melhores, com mais estrutura. Esse prédio, por exemplo, tem piscina, cobertura, tem academia. É bem legal. Dica bônus. É a dica que, na verdade, engloba todas as outras, né? Que é adaptar a viagem... Adaptar o vídeo à criança. Quer vir aqui, filho? Quando a gente vai gravar, precisa botar um Netflix ali, um YouTube. E ele vem. E a dica bônus, na verdade, é adaptar a viagem à criança. E não o contrário. E não o contrário. Uma coisa que acontece muito quando a gente está viajando é que a gente quer cumprir todo aquele roteiro, ver cada ponto turístico e tudo. Isso a gente abre mão totalmente para o bem do todo, do da ritmo família. da viagem, né? Exatamente. Então, se a gente sabe que vai ser muito cansativo pro Lucas visitar um certo ponto turístico que é muito distante, porque a gente já fez outra coisa no dia anterior e ele tá querendo ficar em casa hoje, a gente simplesmente abre mão, cara, não tem problema, a gente vai ver em outra oportunidade, tudo bem. O importante dessa viagem pra gente é essa convivência em família, então essa é a prioridade. Então é isso! Obrigado por acompanhar a gente. Muito nesse obrigada. vídeo de dicas. Se você tem alguma dica que você pensou enquanto estava assistindo o vídeo, quiser compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. É sempre legal estar trocando. Tem uma comunidade enorme de pessoas que viajam com seus filhos e isso encoraja outras pessoas a viajar também. É super legal. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, gente. É muito mais fácil do que parece. Muito obrigada. Até semana que vem. Ai, abriu o remédio. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Será que a gente não deveria ter um nome pra,
Tipo, sabe? Terça de dicas, dicas de família, dicas de... Que nem mais vida, dicas mais vida, dicas mais dicas. Mais vida. Dicas, por favor. Dicas, por favor. Mais dicas, por favor. Acabamos de inventar o nome. Mais dicas, por favor. E, meu Deus, está tomando remédio. Ai. Pronto, você tava com febre, já está resolvido. Filho, isso é remédio, cara. Eu estava com o remédio pra passar. Tchau. O dodói.